primeiro estágio, né, daquela caminhada da Uniatitude, você viu ali membresia para pessoas que estão vindo de outra igreja, que já são batizadas e decidiram congregar conosco. E hoje eu tenho a felicidade de apresentar a vocês, a igreja, algumas dessas pessoas. Nós temos dois grupos, um grupo que vem de manhã e um grupo que vem à noite. Então eu queria agora convidar todos vocês que fizeram membresia comigo, preencheram o formulário e foram comunicados aí essa semana, para vir aqui na frente. Vem aqui na frente, você, para a igreja conhecer você. Pode sair do seu lugar e vem aqui na frente. Nós temos aí, nessa apresentação, 67, se não me engano, pessoas que decidiram caminhar conosco. Vamos apertando aqui que dá espaço, não pode virar para lá, ó. Vira para lá. Isso. Bênção demais, né, gente? Aí. Quanta gente bonita. Aqui tem um portal ali que só entra gente bonita. Se não era bonito antes, passa a ser bonito. Gente, então olha só, esses irmãos, eles entenderam de Deus, como eu falei, e hoje já estão congregando com a gente, fizeram uma membresia, decidindo oficializar a entrada deles na igreja. Alguns deles já estão trabalhando já há algum tempo já na igreja, até liderando célula, né, Ilmar? O Ilmar e Elia já estão aí pastoreando gente, né? Já alguns trabalhando nos ministérios da igreja, e isso é uma felicidade para a gente. Então, nós queremos agradecer a Deus pela vida de vocês e falar um negócio para vocês também. Por que eu pedi para vocês virarem para lá? Embora tenha sido eu, né, que tenha feito a membresia com vocês, mas quem recebe vocês é a igreja. E eu faço parte da igreja, é claro, mas vocês precisam, em todos os momentos aqui na igreja, lembrar desse dia que a igreja está recebendo vocês. E a igreja é uma família. E família, você tem a sua. Sabe como é que é, né? Família é bênção, mas aí às vezes um pisa no pé do outro, né? Um esquece ali, pega o iogurte na geladeira que era do outro ali, né? A família chega e ó, dorme e ronca demais, né? Tem essas coisas dentro de casa, não tem? Família é família. Então, quero pedir a vocês, que vocês se lembrem disso. Deus trouxe vocês para cá, para viverem o melhor tempo da vida de vocês. Pastor, não, já vivi grandes coisas na minha vida. Pois é, Deus tem algo novo. E vai ser aqui com a gente. Então, eu quero convidar você a realmente trabalhar para Deus, com Deus e com a igreja. Unidos para fazer algo relevante aqui em Botafogo, em toda a Zona Sul e para onde Deus nos enviar. Amém? E eu quero convidar toda a igreja a ficar de pé nesse momento. A dar uma salva de palmas de novo para eles aí. Né? Bem-vindos. E nós vamos orar pela vida deles agora. Orar agradecendo a Deus pela chegada deles, pelas famílias e pelos chamados específicos que Deus tem para cada um deles, ministérios, dons, que sejam bem exercidos aqui entre nós. Vamos orar? Amado Deus, obrigado por este momento de alegria, porque nós recebemos mais integrantes para essa família linda que é a família do Senhor. E nós pedimos, Senhor, que eles vivam aqui o melhor tempo da vida deles, que seja algo tremendo que o Senhor vai fazer através da vida deles, na casa deles, nas famílias. Deus, que eles sejam pessoas que se pareçam com o Senhor a cada dia mais. E que juntos, ó Deus, sejamos a igreja do Senhor. Uma igreja viva, dinâmica, uma igreja que espelha o Senhor, que adora, celebra o Senhor e que tem a presença do Teu Santo Espírito poderosamente habitando em nós. Abençoa, Deus, esse grupo. Muito obrigado pelo entendimento deles, por fazer parte da nossa família de fé. Assim nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado. Glória a Deus pela vida de vocês. Podem se assentar, por favor. Bênção demais, né, gente? Glória a Deus. Irmãos, muito se fala sobre promessas. Deus é um Deus de promessas. Deus tem promessas para todos nós. Indiscutivelmente, Deus tem promessas para o seu povo. Tem promessas individualmente para cada um de nós,
Mas Deus também tem promessas para a igreja, para o seu povo. Deus tem promessa para a sua família. Deus tem promessa para a sua célula. Deus tem promessa para qualquer ajuntamento em nome dele, né? Jesus mesmo falou assim, ó, 2 ou 3 não estiverem reunidos, eu vou estar ali. Tem promessa de Deus. A todo momento na Bíblia nós vemos isso. Deus tem promessas para a gente. Na nossa caminhada com Deus, essa nossa caminhada deve ser uma caminhada com os olhos nas promessas. Você aceitou Jesus, quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você toma posse de uma promessa, vida eterna com Deus. João 17:3, Jesus fala, a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. Conheço Jesus, eu conheço a Deus, já estou vivendo a vida eterna que Ele tem para mim. E Jesus ainda falou, fiquem tranquilos que eu estou indo para o Pai preparar a morada para vocês. Promessa de Deus. Então, quando nós começamos a caminhada com o Senhor, essa caminhada é uma caminhada com os olhos nas promessas. Agora, essa caminhada também é uma caminhada desafiadora, que o próprio Jesus falou para a gente, olha, tem de bom ânimo, porque no mundo tereis aflições, como eu tive, mas eu venci o mundo. Jesus já avisou para a gente, ó, não vai ser moleza. Vai ter aí um períodozinho de férias? Você vai viajar, vai rir, vai comer coisa gostosa. Faz parte, Deus tem isso para a gente. Mas tem luta também. Tem choro no meio da caminhada. O próprio salmista diz, ó, semei até chorando, mas você vai voltar colhendo com alegria. Promessa. As suas lágrimas vão regando a sua semeadura, mas tem colheita com abundância. Promessa de Deus. Mas o fato é que no caminho das promessas, nós precisamos permanecermos firmes, porque a situação às vezes é muito desafiadora e às vezes nos impede de tomarmos posse das promessas que Deus tem para a gente. Eu queria ler com você, quero ler um texto com você, que está lá em Êxodo 23. Abra sua Bíblia ou acompanhe a projeção. Vamos ler Êxodo 23, a partir do versículo 25. Êxodo 23, versículo 25. E eu quero ler com você uma pequena porção da palavra do Senhor, que vai falar para a gente sobre alguns conselhos do próprio Deus, para que eu e você permaneçamos firmes e alcancemos as promessas que Deus tem para a gente. Dentro desse caminho, dentro dessa jornada desafiadora, Deus, sabendo disso, nos aconselha através da sua palavra, e a palavra dele, lá em Êxodo 23, a partir do 25, diz o seguinte: prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Em sua terra, nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem, os inimigos, de Israel. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus, os hititas, para expulsá-los de diante de vocês. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Estabelecerei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, os quais vocês expulsarão de diante de vocês. Não façam aliança com eles, nem com os seus deuses. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês.
senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Que Deus abençoe sua palavra em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse capítulo é um capítulo muito interessante. E essa parte do texto de Êxodo 23 é uma parte onde Deus, ele garante que cumprirá a promessa da terra prometida. Porque o povo chega para tomar a terra prometida e o povo vê outros povos, outras tribos, povos de guerra. E o povo de Israel, então, nessa época, não era um povo de guerra. Era um povo que, então, era escravo. Estava no Egito, estava ali sobrevivendo, se sustentando. Não tinha um exército, não tinha um general ali forte. Eles estavam se acostumando com essa questão da batalha. É claro que você vai ver ali Josué se levantando como um guerreiro, como líder do exército de Israel, Moisés, Josué ali como general, mas não era um povo guerreiro, acostumado em batalhas. E eles chegam e veem muitos povos que estavam ocupando a terra que Deus havia prometido para eles. Aí Deus para e fala o seguinte: ó, deixa eu falar um negócio com vocês, a terra é de vocês, vocês vão alcançar, fiquem tranquilos, mas vocês precisam obedecer a alguns princípios, vocês precisam se atentar para algumas coisas, vocês precisam entender que a promessa feita vai se cumprir, mas algo depende de vocês também. Toda promessa de Deus tem um si. A própria vida eterna tem um si. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e entregar nossas vidas a Jesus, porque todos são criaturas de Deus, mas só aqueles que aceitam Jesus são feitos filhos de Deus. E a vida eterna é para os filhos de Deus. Então toda promessa tem um si. E Deus fala o seguinte: ó, a terra prometida era uma bênção. A terra prometida é algo de Deus para o povo. Deus queria. Mas o povo precisava se comportar, precisava agir, precisava de colocar algumas atitudes em prática. Só que interessante, o que isso tem a dizer para a gente? Primeiro, entenda o seguinte: ler um texto desse não significa que tudo que Deus prometeu para Israel vai se cumprir para a gente. Não. Deus fala algumas coisas para Israel que são específicas para eles. Fala algumas coisas que são específicas para aquele momento. Você não pode chegar para Deus e falar assim: Deus, porque o Senhor falou isso para Israel e não está acontecendo comigo. Pois é, você não é Israel. Você é você. A sua promessa pode ser outra nesse tempo. Há promessas que são gerais, como a da vida eterna, gerais. Mas há promessas específicas. Só o que a gente aprende com esse texto, na verdade, não é que, então se eu cumprir tudo que Deus está falando, eu também vou ser abençoado e próspero. Você precisa, na verdade, entender a essência de Deus por trás das promessas de Deus. Para que, então, você cumpra tudo aquilo que Deus quer de você. E aguarde que as promessas dele, para você, no seu tempo, se cumprirão. Você quer ver um negócio? Tem muita gente falando assim, ó: não, se obedecer a Deus, eu vou ser próspero. Se obedecer a Deus, eu não vou ter problema. Se obedecer a Deus, minha vida vai ser muito boa. Isso é uma mentira. O próprio evangelho, os 4 evangelhos, as cartas de Paulo, livro de Atos, vão dizer isso para a gente. Você quer me falar alguém que obedeceu mais a Deus do que o próprio apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo obedeceu muito a Deus, não obedeceu? Foi um servo fiel do Senhor. Pois é, só se lascou. Morreu sozinho, abandonado por todo mundo, degolado. Foi escoteado, apedrejado, sofreu naufrágio. E aí? Obedeceu a Deus. Não quer dizer... Você não pode nunca chegar e enfrentar e confrontar Deus, botar Deus na parede. Ei, vou na igreja todo dia, eu entrego dízimo, eu oferto, eu sou do Senhor, eu leio Bíblia, oro, e eu ainda sofro. Pois é, a vida é assim mesmo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você vai vencer também. Não quer dizer que se a gente cumprir tudo, a nossa vida vai ser perfeita. A questão é a essência do Senhor, que Ele é fiel e Ele cumpre promessas. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos andar segundo o que Ele tem para a gente. Agora tem outra questão aqui. Por que Deus estava garantindo que a promessa da terra prometida ia chegar? Porque a terra prometida fazia parte do plano de Deus.
Não era apenas uma bênção qualquer. Não era apenas assim, eu quero comer bem, então Deus vai me dar. Não, não era só isso. A terra prometida era parte do plano de Deus para a minha vida, para a tua vida. Como, pastor? Porque através da terra prometida, o povo de Israel se estabeleceria e o mundo conheceria Deus através do povo de Israel. Deus escolheu um povo para que através desse povo o mundo o conhecesse. Plano dele. Então ia se cumprir. Se não fosse com aquela geração, ele ia passar a outra geração, mas iria se cumprir. Agora eu te pergunto, que promessa de Deus você tem? Será que é uma promessa que você está colocando diante de Deus, ou é realmente uma promessa de Deus porque faz parte do plano dele para a sua vida? Será que as promessas que você tem aguardado do Senhor são realmente do Senhor? Como é que você identifica isso? Deus tem bênçãos e promessas para nós, que fazem parte do plano dele. Como? Por exemplo, a sua família feliz na presença dele é uma promessa do Senhor, porque é plano dele. Porque através da sua família feliz, seu casamento saudável, seus filhos bem criados, você fala de Jesus para a humanidade. Você chega no trabalho e fala assim, eu amo a minha esposa, sou fiel a ela, sou fiel ao meu esposo, cuido bem dos meus filhos, volto para casa, abraço minha família. O que você está falando para as pessoas? Jesus fez isso comigo, minha família só é assim por causa de Deus. Eu tenho sucesso na minha empresa, por exemplo. Olha, você tem uma empresa, tem um emprego, uma carreira bem sucedida. É promessa do Senhor? Pode ser, porque através da sua empresa, do seu emprego, do seu conhecimento, do seu sucesso profissional, você vai falar o seguinte, olha, eu dou glórias a Deus. Sou o que sou, cheguei onde cheguei, por causa do Senhor. Promessa de Deus, porque o plano dele está sendo cumprido na sua vida. Você pode atingir vários lugares, ter vários conhecimentos, você pode realizar vários ministérios, você pode fazer muitas coisas na sua vida, pode pedir a Deus e pode ser promessa de Deus. Você só precisa pensar o seguinte, quando você alcançar essas coisas, conquistar essas coisas, o que o reino de Deus ganha com isso? Nós vamos começar agora aqui na igreja, por exemplo, um culto com os atletas de Cristo. E sabe o que está tomando conta do meu coração? Eu quero alcançar esses atletas de base, claro, os profissionais também, mas eu fico assim pensando numa garota que hoje, com 14, 15, 16 anos, recebe Jesus no coração, e daqui a pouco ela está assim, um garoto que está jogando lá no Real Madrid, já pensou? Tem Jesus no coração? Ele mete aquele gol, ele vai dar uma entrevista e fala assim, eu quero dar glórias ao Senhor Jesus. Pensa nisso. Já pensou o Neymar saindo nas fotos de qualquer magazine aí, Neymar entrando numa igreja para cultuar o Senhor? Isso abala o inferno, não abala não? Que vai ter de gente falando assim, como é que é isso? Ele está entrando numa igreja? Como é que é? É crente agora? É crente. Servo do Senhor Jesus. Já pensou um nadador olímpico ganha uma medalha de ouro e fala assim, eu dou glórias ao Senhor Jesus. Você pode ser isso também. Um grande empresário, um grande funcionário público, um advogado, que você vai dar glórias ao Senhor. Aí é a promessa de Deus. Vai se cumprir na sua vida, porque é plano dele fazer com que tudo que você tenha, tudo que você seja, glorifique ao Senhor. Promessa do Senhor para se cumprir, mas nós precisamos contribuir também, fazer nossa parte, para que possamos tomar posse dessas promessas. E nesse texto aqui nós aprendemos algumas reflexões sobre isso. Em primeiro lugar, em direção às promessas de Deus, nós precisamos adorar a Deus, pois a adoração atrai o sustento e a proteção do Senhor. Olha o que diz aqui o versículo, logo que nós lemos aqui o versículo 25. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Em outra versão você vai ler assim, adorem ao Senhor, e Ele protegerá você, te dará pão e água, Ele os livrará do perigo. Sabe o que Deus está mostrando? Aqui, quanto mais a gente chegar perto do Senhor, quanto mais a gente adorar o Senhor, quanto mais a gente dedicar nossas vidas ao Senhor, existe uma essência do Senhor de doação que não muda.
Ele retribui a nossa adoração, Ele nos toca, Ele nos abraça, Ele nos protege, Ele nos sustenta. O interessante é que o autor fala o seguinte: olha, vocês vão ser abençoados com alimento e água, necessidades básicas. Não é a mesma coisa que ecoou durante séculos, e Jesus vai falar lá em Mateus 6, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, por aquilo que há de beber, comer, vestir. Busca a Deus em primeiro lugar, seu reino em primeiro lugar, e todas essas coisas, ou seja, as necessidades básicas, serão retribuídas a você, serão concedidas a você. Promessa do Senhor. Uma promessa que foi feita ao povo de Israel, e Jesus confirma. Aqui, lembra? Busca o Senhor, adora Ele. Ele vai garantir o teu sustento. Ele vai garantir que você seja sustentado pela mão dEle. Pão e água, alimento. Vai saciar a sua sede. Agora, nós precisamos entender o que é essa adoração. Não é simplesmente cantar. A adoração envolve obedecer, ouvir a Deus, servi-lo. Você precisa avaliar a sua vida. Será que você adora o Senhor no seu trabalho, na sua família, nos processos de negociações aí que você tem, de venda, de compra, na sua fala, no seu pensamento, como você trata a esposa, como você trata um funcionário, como você trata seu patrão, como você conversa informalmente? Será que você é uma pessoa que adora a Deus com a sua vida? É esse nível, é nesse nível que Deus está chamando a gente para estar, um nível de adorador. E Ele vai falar o seguinte: olha, e eu ainda vou fazer mais por vocês. Eu vou tirar a doença do meio de vocês, eu vou proteger vocês. Ah, pastor, eu tenho uma doença. Ah, pastor, o meu irmão morreu, doente. Cadê a promessa do Senhor? Irmãos, deixa eu falar um negócio a vocês. Um dia a gente vai morrer, correto? Se Deus cura você hoje, de repente daqui a 10 anos você morre. De doença também. Não enfrente a Deus, não confronte a Deus pela gestão de Deus na sua vida. Não chegue para Deus e fale assim: Deus, eu estou com uma doença. Por quê? Porque se eu adoro ao Senhor. Deus sabe, irmão. Deus te sustenta. E Deus vai te proteger. Agora, se Deus te levar com essa doença, glórias a Ele por isso. Você vai ver a glória de Deus. Você vai dar um abraço nele. E vai viver eternamente com Ele. Agora, Ele tem essa essência de cuidar do seu povo. Se você olhar para a sua vida, você às vezes olha assim: caramba, passei esse ano todo, não peguei um resfriado. Esse ano todo, cadê aquela dor de cabeça? Não senti mais. Olha, que bênção, que eu não gastei mais dinheiro com tal e tal remédio. Caramba, olha, eu estou assim, Deus tem sustentado meus filhos, meu esposo, minha família. Deus faz isso. Agora também, tem alguns médicos aqui, você vai concordar, né, comigo. Não vai botar a culpa em Deus de maus hábitos seus, né? Aí você está longe da promessa. Você não come bem, não dorme bem, não faz o exercício. Aí fica doente, Deus não está me protegendo. Aí não, pô. Aí você é sem vergonha mesmo, cara de pau. E Deus ainda fala assim: deixa esse miserável se lascar então, que ele não está cuidando do templo do Espírito Santo. Né? Vai depois pedir para Deus pagar a conta e você que fez a conta? Complicado, né, gente? Mas Deus fala: olha, eu vou tirar a doença do meio de vocês, eu tenho essa essência, eu posso fazer, me adore, me sirva, me obedeça. Por quê? Porque no caminho das promessas há deserto, há perigo, há lutas, nós passamos por medos, nós pensamos em desistir. Quanta gente aqui antes de casar, na semana do casamento, caramba, será que eu caso mesmo? Rapaz, a vida vai mudar tanto. Mas será que é ele mesmo? Será que é ela? Não bateu, às vezes não bate um negócio desse? Não é? Aí o teu pai, a mãe, o irmão, o amigo, o padrinho: não, pô, que isso, vocês são uma bênção juntos, vocês são um casal tão bonito, vamos embora, vamos casar assim. Às vezes pintam os medos, poxa. Pinta um desertinho aí, não é verdade? É assim mesmo. Aí aquele casal que não tem filho, aí sai com um casal que tem filho, é aquela bagunça. O filho chorando, aí suja a fralda, e aí não sei o que lá, tem que levantar, não consegue comer, aquele revezamento, né, olímpico: come aí que eu vou ficar com ele, agora você fica, eu como. Aí o casal fala assim: não vamos ter filho não. Tá maluco. Aí eu vejo alguns casais assim: não, quantos filhos vocês vão ter? Ah, pastor, 4, 5, não, tem o primeiro. Deixa chegar o primeiro, você me diz. Não, filho é uma bênção, mas tem que ter disposição, tem que ser atleta.
né? Mas a gente tem desafios, tem lutas. Mas Deus, com a sua essência, fala o seguinte, me adora, obedeça, fica dentro do arraial, segue os meus caminhos, ouve a minha voz e eu vou estar com vocês. Me lembro do episódio do apóstolo Paulo, quando ele naufraga, lá em Atos 27, diz assim, Paulo falando, mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César, a promessa, tem um plano. E Paulo adorava a Deus. Ele falou assim, você precisa comparecer diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Navio batendo para lá e para cá com as ondas. O navio vai naufragar e Paulo fala assim, tenham ânimo. Ninguém vai morrer não. Tem uma promessa de Deus para a gente. E ele continua lá no versículo 29, temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que, amanhecendo o dia, para que amanhecesse o dia, tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados, Paulo era um prisioneiro, né? Se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Deus havia dito que os homens não iriam morrer, pois havia dado a vida deles todos a Paulo. Sabe o que o texto mostra? Eu imagino assim, eu imagino Paulo naquela bagunça lá do navio, ele sentado assim, eu estou encostado, o pessoal está querendo sair. É melhor não sair não. Se sair, vai morrer. Deus falou para ficar dentro do navio, que quanto ficar no navio, eles vão ficar vivos. Agora é com vocês. Ele estava falando o seguinte, tem uma promessa, mas Deus deu uma ordem, obedeçam, e vocês viverão. Se desobedecerem, morrerão. O que Deus está falando para a gente, olha só, tem muita gente que está esquecendo, de que quando a gente sai debaixo da mão protetora do Senhor, a gente fica vulnerável a todos os problemas desse mundo aí, consumindo nossas vidas, nossas famílias, nosso dinheiro, nossa saúde. Enquanto eu estou debaixo da mão do Senhor, eu tenho uma segurança, Deus está me protegendo. As pancadas vêm, as notícias ruins vêm, mas Deus está me protegendo. Deus está no barco comigo. Deus vai garantir a vida, ainda que o barco, a estrutura naufrague, a minha vida está nas mãos do Senhor. Por isso você precisa adorar, você precisa obedecer, você precisa estar diante do Senhor, permanecer firme com o Senhor, com a sua casa, com o seu casamento, com seus filhos de mãos dadas, na sua carreira, no seu ministério. Não vacile, não ande nem para a direita nem para a esquerda, continue no caminho que Deus tem para você, obedecendo a Ele, para que você tenha essa garantia da proteção, do sustento do Senhor, porque as promessas chegarão, mas chegarão para aqueles que adoram, obedecem e servem ao Senhor. Segundo lugar, em direção às promessas de Deus, tenha certeza de que Deus vai adiante de você, lutando as suas guerras. Versículo 27 e 28, nós lemos o seguinte: mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus, os hititas, para expulsá-los de diante de vocês. Irmãos, havia inimigos à frente. O negócio não era fácil, não. Tinha muita gente. E você lembra lá dos espias, né? Que eles voltaram, os caras são grandes, hein? Tem gigante. E eles são guerreiros. É melhor a gente procurar outro lugar. Não era simplesmente uma diplomacia que eles iam fazer, né? Nós estamos vindo aqui, a gente quer um pedacinho da terra. Não tinha como. Não tinha conversa. Era para chegar e tomar. E Deus fala o seguinte: fiquem tranquilos, porque eu vou mandar um anjo à frente de vocês, e ele já vai começar a lutar essa guerra por vocês.
Veja bem que Deus não fala assim, ó, fica tranquilo que vocês vão chegar lá de boa, só vai levantar a tenda, né? Não, o anjo vai na frente. Vai ter guerra, vai ter batalha. Mas o anjo já vai na frente, já vai começar a confundir, já vai começar a enfraquecer o inimigo, já vai começar a fazer com que eles fujam, diminuir o número, para que vocês cheguem lá e fique mais fácil, mais leve. Outra coisa que Deus promete, vai ecoando durante os séculos, e Jesus fala o quê? Ei, troca o fardo comigo, porque o meu é mais leve, me dá o seu que é mais pesado. Jesus chega para a gente e fala assim, ó, deixa que eu vou à frente, deixa que eu vou antes de você, deixa que eu pego a primeira linha de frente, eu pego, porque é a mais dura, vem depois e completa o serviço. É uma promessa do Senhor, por isso nós precisamos entender, Deus é o primeiro a colocar o pé no campo de batalha, Ele é o último a sair. Eu gosto muito dessa ilustração. Quantos já viram aqui aquele filme Fomos Heróis? Com Mel Gibson, já viu? Você que é líder e você que quer ser líder, você tem que ver esse filme. É um filme de guerra. Então você que não gosta de guerra, de sangue, não veja não. É um filme de guerra, uma guerra real que aconteceu do povo americano. Mas nesse filme tem uma lição de liderança que é assim, bíblica totalmente. Eu ia até trazer um vídeo, mas é um vídeo extenso, de 10 minutos, mas depois eu até mando para vocês pelas celas se vocês quiserem. Mas nesse filme tem tanta lição de liderança que assim, impacta a gente. Tem uma fala do Mel Gibson, que ele é o coronel, que vai para o campo de batalha, que ele fala o seguinte, ó, fiquem tranquilos, que eu serei o primeiro a colocar o pé no campo de batalha, e eu serei o último a tirar o pé do campo de batalha. Ele é o coronel, e ele falou assim, ó, eu vou garantir que ninguém fique para trás. Você que entende um pouco de militarismo, você sabe que geralmente quem vai na frente, soldados, grupo de combate, infantaria. Não, mas esse coronel falou o seguinte, ó, eu vou ser o primeiro. Pousaram com os helicópteros, bala voando para cima e para baixo. Ele, ó, estou pisando aqui, minha tropa vem atrás de mim. Agora pensa, uma tropa, quando o seu coronel fala isso, como é que ela fica? Motivada. Ela fica, poxa, vamos embora. Meu coronel está comigo, eu comandante, ele está indo, eu vou atrás dele, vamos embora. Essa guerra está com a gente. E é isso que Deus está falando para a gente. Ei, eu vou na frente, poxa. Vamos comigo. É diferente de um ser humano estar falando que sabe que ele é falho. Ele não é super-homem. Mas não, é Deus, o Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas, está falando o seguinte, aqui ó, você vai fazer uma entrevista de emprego? Eu estou indo na frente. Ora, obedeça a Deus e tenha certeza de que quando você chegar naquela entrevista, Deus já vai estar lá. Se for tua vaga, ninguém vai tirar. Ó, você está indo no hospital, você nem sabe, mas você vai receber um diagnóstico. Só que Deus já sabe antes de você. Ele já foi na frente, já sabe onde você precisa se tratar, o remédio que você vai tomar, já sabe o tempo que você vai ficar com essa doença. Deus já sabe. Ele já está lutando essa guerra antes de você. Isso precisa confortar nossos corações. Isso precisa nos animar a caminhar todos os dias, mesmo em meio a uma guerra, mesmo em meio a uma batalha, porque Deus já está aqui comigo e antes. Ele já tinha mandado um anjo, ele já estava lutando, já sabia de tudo o que ia acontecer, e ele garantiu que vai estar comigo durante todo o processo. Nós precisamos desse entendimento para que nós continuemos firmes nesse caminho. Tem muito casamento, tem empresa, emprego, ministério, tem carreira profissional que talvez estamos jogando fora, porque a gente não está aguentando a batalha. A gente só está esquecendo que Deus já está nessa batalha antes da gente. Que Deus já está travando essa batalha antes da gente sequer saber que essa batalha chegaria. Ele garante que luta nossas guerras. Por isso eu e você precisamos continuar firmes, sabendo que Deus vai na frente, chega primeiro e vai abençoar todo o processo, nos protegendo, nos dando alimento e fazendo com que passemos pela fase mais escura, como o próprio salmista diz, né? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele já sabia. O vale da sombra da morte já estava lá. E ele chegou antes. Ele está com você. Em terceiro lugar, em direção às promessas de Deus. Olha só que interessante essa aqui, me abençoou muito.
Saiba que as promessas de Deus podem estar sendo adquiridas aos poucos, não para nos fazer sofrer, e sim para esperar nosso preparo e amadurecimento para recebê-las. Olha o que diz os versículos 29 e 30. A palavra de Deus diz o seguinte: eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Por quê? Porque se Deus chega assim, um passe de mágica, e tira todo mundo da terra, o povo de Deus não tinha como ocupar a terra de uma vez só. E aí a Bíblia diz que animais selvagens iam começar a ocupar a terra, o terreno ia ser perdido, né? O solo fértil ia ser prejudicado, eles não iam conseguir gerir toda a terra, eles não iam ter conhecimento, amadurecimento, ferramentas para ocuparem e tomarem conta da terra como deveriam. Então Deus falou o seguinte: enquanto vocês crescem, eu vou tirando, vocês crescem, eu vou tirando, para que vocês então possam tomar posse da terra e não perder a terra, para que vocês possam usufruir da terra por inteira. Se Deus tirasse de uma vez só, a bênção seria na verdade uma maldição, eles iam perder, eles iam jogar fora aquilo que Deus tinha prometido para eles. Por isso, irmãos, muitas das coisas que nós estamos tentando alcançar, estamos aí com promessas certas de Deus, estão num processo de aquisição. Eu gosto muito de falar sobre família. Você que é casado, você não encontrou uma pessoa num dia e casou no outro. Pelo menos não deveria. Eu sei que tem alguns recordes aí, né, de 2 meses, 3 meses. Mas não deveria. Você tem que construir uma relação. Você tem que conhecer a pessoa, você tem que amadurecer. Você precisa entender o seguinte: olha, o que eu preciso construir para alcançar essa bênção? E aí talvez tenha uma resposta para você hoje. Talvez você não alcançou aquilo que você almeja tanto, porque você não está maduro o suficiente para viver isso que você está almejando. Talvez você está há anos procurando alguma coisa, pedindo do Senhor, e Deus fala assim: filho, eu estou para te dar, mas você precisa amadurecer isso aqui primeiro. Eu tenho para te dar, mas se eu te der agora, você vai se arrebentar todo. Você não vai saber gerir isso, essa prosperidade, essa bênção, esse local que você quer, essa aquisição, essa propriedade. Não dá para você agora. Se você receber agora, vai ser jogada fora, ou vai ser a sua maldição. Eu lembro muito bem de um episódio que a Bíblia traz para nos ensinar. Qual foi o primeiro rei de Israel? Saul, não foi Saul? Saul foi escolhido por Deus? Olha aí, estudo bíblico. Foi ou não foi? Claro que foi. Saul foi escolhido por Deus. Deus errou? Não. Quem errou? Saul. Saul errou no reinado? Sim, mas o erro dele estava antes. Olha só, 1 Samuel 10, 21 e 23. Então fiz ir à frente da tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matre foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Pausa. Samuel já tinha falado com Saul antes, hein? Saul já sabia. Ele só estava apresentando Saul ao povo. Então, consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio das bagagens. Então correram e tiraram de lá. Quando ficou de pé no meio do povo, os mais altos do povo batiam-lhe nos ombros. Saul era um homem bonito, altão, poderoso, pinta de rei. Mas a Bíblia diz o seguinte: quando Saul foi ser apresentado para o Senhor, para o povo, sabe o que estava acontecendo com ele? Estava cheio de vergonha, estava escondido, estava inseguro, estava mostrando uma deficiência dele, que ele não curou. Saul tinha um problema emocional muito grande, e que na história de Saul isso vai ser mostrado. Por isso, quando ele chega diante do povo, diante de uma batalha, e Samuel não chega, e o povo começa a perturbar: e aí, vamos ou não vamos? Vai fazer sacrifício ou não vai? E o exército inimigo à frente. E aí Saul fica assim: caramba, será que eu vou ou não vou? Aí eu vou desagradar o povo. Ele vai e desobedece a Deus. Uma pessoa sem personalidade, curada. O cara é rei, pô. Tinha que ligar para gostozinho do povo. Não, quero agradar a Deus, obedecer o Senhor.
Não vai ter sacrifício, tem que esperar o sacerdote chegar e pronto. Mas não, inseguro, emocionalmente abatido, acabou errando. Tanto que quando Samuel chega e fala assim, Saul, o que tu fez, cara? Caramba, deu mole, vacilão. Ele, não, pô, tal, não sei o quê. Aí, sabe o que Saul fala? Poxa, Samuel, fala com o povo aí, para pelo menos eu ficar bem com o povo. O miserável não ficou preocupado com Deus, não, ficou preocupado com o povo. Doente emocionalmente, doente na parte psicológica. Ele jogou fora um reinado porque ele não se tratou, porque ele não se curou, porque ele não chegou e falou assim, Deus, eu preciso de cura, eu sou inseguro, eu sou controlador, eu sou ansioso, eu tenho isso e aquilo, eu preciso de tratamento, porque eu não posso ser rei com essa personalidade. E eu te pergunto de novo, Deus errou? Não sabia que ele era assim? Não, Deus não errou. Mas Deus, às vezes, coloca na Bíblia coisas para nos ensinar, para que eu e você não erremos também. Já o que aconteceu com Davi? Foram 17 anos, foi ungido, até ele ser coroado rei. Uma faculdade ali, mestrado, doutorado, pós-doutorado, assumiu o reinado. O que aconteceu com Paulo? Cerca de 14 anos depois da conversão de Paulo, ele ficou em tratamento até começar a assumir o seu ministério. Talvez você esteja nesse processo. A bênção de Deus, a promessa de Deus vai chegar. Mas você está num processo. Você está amadurecendo. Você está construindo algo. Você está ali, criando raízes, estrutura, fazendo ali sapata, construindo coluna para botar teto e receber a bênção. Não vai chegar enquanto essa estrutura não for bem estabelecida. Talvez isso esteja acontecendo com o seu namoro noivado, com as suas tentativas de casamento, e você fica jogando fora, porque você não tem a maturidade ainda para isso. Quer ver um negócio? Como é que o homem quer casar se ele não gosta de trabalho? Não tem como, gente. E essas mulheradas estão caindo nesse negócio. Às vezes estão conhecendo uns homens que não gostam de trabalho. Não, mas é bonitinho. Pô, é surfista na Zona Sul e tal. Ele conhece de tudo. Não, ele é filósofo. Ele olha, poxa, hoje fez sol. Amanhã talvez chuva. Olha como é que é inteligente. Mas ele não trabalha, filho. Não vai botar comida em casa, não vai, na hora do perrengue, não vai chegar junto. O homem também, às vezes a mulher está aí desbaratinada, não é sábia, não é uma mulher que aproxima de Deus, não é uma mulher que chega junto. Cara, vai dar problema. Não dá para casar agora. Para tudo na vida. Não, eu quero construir uma empresa. Aí, eu logo pergunto assim, tá, você sabe que primeiro tempo de empresa o negócio é punk, né? Você tem que batalhar, você tem que acordar cedo, dorme tarde, 24 horas. Está preparado para isso? Não sei, assim, não, dá para gerir legal. Rapaz, cuidado, cara, empresa não é fácil não. Aí tem gente que se aventura e se frustra. Mas por quê? O negócio era bom, tinha uma ideia boa, tinha competência, mas não estava maduro o suficiente para gerir uma empresa. Não estava maduro o suficiente para os embates do dia a dia, para aquela insegurança e certeza, tem que vender amanhã, tem que ter negócio, tem que botar na internet, tem que divulgar. É luta. Mas não estava maduro o suficiente para atender isso, para entender essa situação. Qualquer coisa nas nossas vidas, gente, precisa de amadurecimento para receber, para você comportar o que traz de problema também. Não estou dizendo que a obra de Deus vem com problemas, mas vem com desafios. E para isso, nós precisamos amadurecer. Será que você precisa mesmo continuar do mesmo jeito? E perder as bênçãos, as promessas que Deus tem para você? Todos dizem que você é um ranzinza. Está todo mundo errado, só você é certo. Todo mundo diz que você é chato. Todo mundo diz que você tem problemas. Todo mundo diz que é melhor se afastar de você. Todo mundo diz que você precisa consertar seu casamento. E você está aí, não faz nada. Não está querendo viver o processo. Você até hoje não entendeu, tem que servir o Senhor, cara. O que você está esperando? A vida não se resume só em trabalhar, comer, dormir, se divertir. Ei, tem Deus nesse negócio, tem que servir o Senhor. Você viu na Atitude News aí, caramba, a gente às vezes fica penando para pedir pessoas para trabalhar no ministério, para servir um domingo.
Um monte de gente aí que tem um montão de conhecimento, expert em várias áreas, arrebenta no trabalho, chega aqui na igreja e não quer trabalhar em nada. Eu tenho aqui o exemplo, né? O Juan, né? Fiquei impressionado. O Juan, um cirurgião plástico, renomado, de sucesso. Aí outro dia eu chego na igreja, estou vendo o Juan na câmera ali. Só a igreja vai fazer um negócio desse, irmãos. Só a igreja. Aí eu chego na recepção, tem ali um dono de uma empresa, abrindo porta para você entrar. Ele chega na empresa dele, tudo acontece, ele manda, faz, mas aqui ele abre a porta para você entrar. Ainda sorrindo. Te dá bom dia, às vezes você não dá bom dia para ele, mal educado. É só na igreja que acontece isso. É só no reino de Deus. Porque pessoas entendem, não, eu preciso servir. Preciso amadurecer, eu preciso adorar o Senhor. Eu preciso crescer. Tem coisas para mudar. Sabe? Se você não tem propósito, se as suas emoções te prejudicam, meu irmão, está na hora de mudar. Procura um psicólogo. Procura um tratamento. Não dá para você falar assim, não, eu vou ficar a vida toda assim, porque eu fui. Não, tem que mudar. Traumas, sabe? Você teve traumas, tem que assumir. Não, eu tive traumas mesmo. Meu pai nunca me disse que me amava. Minha mãe me bateu muito. Um amiguinho na escola fez isso comigo. Irmão, é isso mesmo. Ou só eu que tive problema na infância? Sua família foi perfeita? Seus pais foram perfeitos? Você tem que se tratar, poxa. Talvez você está jogando fora promessas de Deus porque você não quer mudar, não quer passar por um processo. E Deus está esperando você viver o seu processo para a sua promessa chegar. Porque se você não mudar, você vai desperdiçar a bênção que Deus tem para você. Em último lugar, em direção às promessas de Deus, feche as portas da sua vida para a entrada de outros deuses. Os versículos 32 e 33, nós lemos o seguinte: não façam aliança com eles, nem com os deuses deles. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar cultos aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Deus alerta o povo de um perigo, olha, que é muito sutil. Nós somos seres influenciáveis. Tanto nós exercemos influência como recebemos influência. Isso é normal, isso é bom, se a gente souber gerir isso. E Deus fala o seguinte, cuidado. Se vocês acharem que vai ser normal, estar no meio do povo lá, que adora outros deuses, daqui a pouco vocês estão adorando os deuses deles. Se você achar que é normal, uma pessoa que conhece a outra, é legal, vem para o meu apartamento, mora aqui comigo. Se você achar que isso é normal, você vai estar adorando outro Deus, não é o nosso Deus não. Se você achar que é normal, mentira. Se você achar que é normal, você ficar falando mal das pessoas, se você achar que é normal ter relacionamento só por interesse, não é ao Deus Todo-Poderoso que você adora não. Você vai estar talvez adorando outros deuses. Só que isso, infelizmente, entra na igreja de forma muito sutil. A gente, pela convivência com pessoas, acaba pegando de pessoas coisas ruins e achando que é normal. É assim mesmo, o mundo mudou. Eu tenho uma filha adolescente, tem 13 anos, mas ela vai para a festinha, eu pego ela às 4 da manhã. Normal na tua casa, na minha não vai ser assim não. Não pode ser normal um negócio desse. Ontem mesmo eu estava conversando com a Dani, nós tivemos a conferência aqui de lá na sede, para toda a atitude, e uma das preletoras falando mesmo, na minha casa não tem reizinho e reizinha, tem filho, o rei lá sou eu. Eu sou de uma época que eu chegava em casa, da escola, meu pai estava trabalhando, mas quando meu pai chegava, eu tinha que sair do sofá ou do lugar dele, dar o controle da televisão para ele, e ainda tinha que, se ele quisesse, eu ia comprar pão na padaria, chateado, que eu não gostava, mas eu ia comprar, e aí eu era ruim, que meu pai às vezes pedia um negócio, e eu voltava errado, ele volta lá, mas tinha que fazer, meu pai. Mas certa vez eu escutei de um pedagogo falando assim, os meus pais eram mágicos,
E eu nunca entendia a mágica que eles faziam. Por quê? Eu tinha 8 anos, eu acordava, brotava uma roupa em mim. Caramba. Aí, do nada, eu chegava num restaurante. Quando eu olhava para a mesa, tinha um prato de comida. Caramba. A vida toda é guiada. Talvez hoje nós estamos errando muito nisso. Eu me incluo nisso, é difícil mesmo. Nós estamos pegando nossos filhos e falando assim: filho, você quer ir no evento tal? Quer ir na igreja hoje, filho? 7 anos. Filho, você quer comer isso? Ó, a gente vai no restaurante. Qual restaurante você quer ir? O miserável nem vai pagar a conta. Ele escolhe qual restaurante quer ir. Outro dia, a gente estava ali estava com a Lívia. Ah, vamos sair com a Lívia e tal. Aí eu falei isso: Lívia, você quer comer o quê? Ela, quer no coco bambu. Falei, miserável. Caramba, não pede nem. Eu pedi um McDonald's. McDonald's pra mim era. Ela quer no coco bambu. Ela vai falar, mama jama. Mas por quê? Que tem um parquinho lá que ela quer brincar. Ela nem sabe quanto custa. Pede um prato de comida que come 10% e joga fora. Quantas vezes eu falei com a Dani, tive eu que comer metade da comida da Lívia, porque senão a gente ia gastar mais do que devia. É erro nosso, pô. Porque a gente está, talvez, deixando eles escolherem. Deixando eles ditarem as regras. Sabe por quê? Porque a gente está achando que isso é normal. Eu conversando com o irmão ontem, falei assim: olha, os nossos filhos hoje sabem mais coisas que a gente, ou pelo menos têm mais acesso a coisas do que a gente. Porque está com a mão no telefone e o YouTube ali, eles veem o mundo todo. E às vezes a gente está focado no trabalho, nas coisas e tal, e eles estão conhecendo o mundo. E aí a gente está achando que isso é normal. Mas não é normal, isso é normal para o inimigo. O inimigo quer isso. E eu estou falando de família, mas tem várias outras áreas. Nosso linguajar, nossos gostos, nossos pensamentos, nossas reações. Qual é a reação de um crente? Reação de uma pessoa que é serva do Senhor? Tem uma reação esperada por Deus. Esse é o normal. Nós precisamos entender que é no nosso coração que nós temos que tratar as coisas. Olha o que Ezequiel 14:3 diz: filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro de seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Deus está falando o seguinte: ó, você está com coisa dentro do teu coração que está competindo comigo. É claro que a Bíblia vai dizer que a maior competição que existe no coração do homem é a questão do dinheiro. É a única vez que Deus fala que tem um Deus, né? Ó, ou você adora o dinheiro, a mamon, ou você adora a mim. Mas tem outras coisas que a gente deixa entrar no nosso coração e vai, sem pagar aluguel, morando na nossa vida. E Deus está falando: ó, vocês aí estão criando ídolos dentro do coração de vocês, falsas realidades, gostos, comportamentos. Está no coração. Vocês precisam mudar. Vocês precisam deixar esses comportamentos para que eu então possa completar a promessa ou entregar a promessa que eu tenho para vocês. Vocês precisam deixar os seus corações de vocês totalmente voltados para o Senhor e cuidar para que não esteja inclinado para outros deuses. Sabe por quê? Isso vai distraindo a gente. Isso vai deixando a gente deslocado da vontade do Senhor. E às vezes, olha só, até a nossa vida boa, até o que a gente acha que é bênção, pode estar distraindo a gente, tirando a gente da presença do Senhor. Quer ver um negócio? Meu irmão, o Instagram é uma bênção. Meio de comunicação, a igreja usa. Mas se você for levado ao Instagram, tu se mata. Você começa a ver um montão de gente bem sucedida, e foto, é aqui, tá lá, e agora tem às vezes as pessoas fazem a tática, né? Posta foto de viagem que fez ano passado. Aí você pensa: pá, mas o fulano de tal viaja todo mês, cara. É muito dinheiro que esse fulano tem, rapaz. A vida boa danada. Não, é que ele posta uma foto a cada mês de uma viagem. Não, come comida gostosa, mas ninguém sabe o que ele vive. Aí vê aqueles videozinhos lá de pornografia, de sensualidade, que está oferecendo coisa ruim para você, e você consumindo aquele negócio, distraindo a tua vida. Certa vez eu estava lá para quem não sabe, eu sou militar, eu estava no quartel, e aí chego cedo,
Aí sento na minha cadeira e comecei a ver videozinho, né? Passo o vídeo. Depois eu fui ver 1h30, vendo vídeo de 5 segundos. Vídeo de 5 a 10 segundos. 1h30. Mas o Espírito Santo me deu uma chamada. Ele falou assim, ó, você podia estar lendo um livro, você podia estar lendo a Bíblia, você podia estar orando, você podia estar estudando, mas você perdeu 1h30 do teu dia vendo vídeo idiota. Você podia estar construindo algo melhor para a sua vida. Nem que seja meditando. Pô, estou aqui pensando umas coisas boas para a minha vida, fazendo um planejamento. Melhor. Mas está me distraindo daquilo que Deus tinha para mim. Isso acontece com a gente. Nossas promessas chegarão, gente. Porque Deus cumpre promessas. Mas nós precisamos manter o foco no único Deus que existe, que é o nosso Deus. Se a gente se distrair, talvez as nossas promessas não chegarão. Por isso, viva em adoração ao Senhor, obedeça, sirva a Ele, ouça a voz dEle, honre ao Senhor, creia que Ele vai à sua frente nas batalhas, creia que Ele vai chegar sempre antes, entenda os processos necessários de amadurecimento da vida, não roa a corda, está chegando, está mudando, aceite que você precisa mudar, e adore somente a Ele, cultuando somente a Ele, não deixa que outros deuses venham a ocupar a sua vida não, a distrair você não dispute o espaço do seu coração com nenhum outro Deus, apenas o nosso Deus. Às vezes eu até falei, né? Às vezes até uma vida boa distrai você pensa, estou viajando, estou bem, estou com carro, família bonita, então Deus está satisfeito comigo. Às vezes não, às vezes Ele está falando assim, o mundo está te distraindo, você só não está me servindo. Só que isso vai passar. Quando você chegar diante de Deus, Deus vai te perguntar, e aí, como é que foi tua vida? Talvez vai passar um filmezinho, né? Ó, Vinícius, aqui ó, é tudo que você fez. Pô, legal essa viagem, morou bem, teve casa boa, carro, comeu bem. Pô, naquele dia lá, aquele camarão estava gostoso. Cara, olha, que benção, picanha então, teve muita, que legal. Pena que você não me serviu. Sabe qual é o pior? E a gente chegar diante de Deus e ouvir o que Jesus falou que Ele vai falar para muitas pessoas. Pô, pior que eu não te conheço. Porque um dia nós vamos chegar diante do Senhor e nós vamos ouvir duas frases. Uma das duas frases: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Vamos embora, agora é alegria para a vida toda. Ou nós vamos escutar: pô, que pena, eu não te conheço, não tem lugar para você aqui. E eu quero que todos nós escutemos a primeira frase: servo bom e fiel, entre no gozo do seu Senhor.